Nós, quem está sempre nos acompanhando, penso que deu para perceber que estamos com uma nova iluminação aqui no nosso presbitério. Então, agradecidos aí a nossa Pascom por esta gentileza. Inclusive está dando para realçar melhor, né, o nosso altar, a beleza da ornamentação, das flores. Amados irmãos e irmãs, nós estamos em pleno mês de julho. Que esse mês, como eu falei no início, seja um mês de muitas vitórias para todos nós. E de maneira especial, durante esse mês, nós, de maneira mais intensa, rezamos pelos nossos dizimistas, pelos nossos benfeitores. Sempre o mês de julho é dedicado a todos aqueles que louvam a Deus também com seus recursos. Hoje, o Evangelho, ele nos faz uma grande revelação. O Evangelho de hoje traz para nós um segredo de Jesus. O Evangelho de hoje traz para nós um tesouro de Jesus. O Evangelho de hoje é verdadeiramente uma pérola preciosa. E é bonito quando Jesus fala que quando nós encontramos uma pérola preciosa, nós devemos vender tudo para adquiri-la. Então, que todos nós possamos adquirir as palavras do Evangelho de hoje. Amados irmãos e irmãs, aonde quer que você se encontra, hoje, nesse Santo Evangelho, Jesus reza ao Pai. E o segredo é que nós muitas vezes lemos no Evangelho que Jesus está rezando com seus discípulos, ele se retira para rezar, mas hoje é diferente. Hoje nós escutamos Jesus rezar. Poucas vezes no Evangelho nós escutamos Jesus rezar. É como foi proclamado hoje, e também eu penso que é no Getsêmani e também na cruz que nós escutamos Jesus rezar. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então é belíssimo hoje nós vermos Jesus rezar, escutarmos Jesus rezar, porque nós entramos no conteúdo da oração de Jesus. Aqui que está o tesouro, o conteúdo da oração de Jesus. E Jesus diz assim: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes aos pequeninos, aos simples. Amados irmãos e irmãs, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso, Jesus se dirige a Deus na condição de filho. E isso é de extrema importância para nós. Não é só porque Deus é o Senhor de todas as coisas, visíveis e invisíveis,
do céu e da terra. Não é só porque Deus é Senhor de tudo, mas nesta oração nós compreendemos que Deus faz comunhão conosco. E é uma comunhão radical, porque Jesus Cristo assume a nossa carne, assume a nossa humanidade. Então o Pai, em Jesus, assume a nossa humanidade. Então é uma comunhão radical. E também nesta oração, é bonito porque Jesus nos mostra familiaridade. Jesus nos mostra intimidade com o Pai. E como é bom nós sabermos que em Jesus Cristo nós podemos ser íntimos do Pai. Em Jesus Cristo, o Pai escuta todos os nossos pedidos, súplicas, louvores, agradecimentos. Em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Em Jesus Cristo, nós nos tornamos herdeiros de todas as graças e bênçãos do céu. Então é uma familiaridade, é uma intimidade profunda. E depois, amados irmãos e irmãs, Jesus fala que ele louva ao Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e revelastes aos pequeninos. Quando Jesus dirige essa oração ao Pai, ele não é acolhido pelos sábios, ele não é acolhido pelos inteligentes, ele não é acolhido pelos mestres da lei, ele não é acolhido pelos fariseus, ele não é acolhido pelos sacerdotes. Ou seja, Jesus tinha tudo para entrar em desespero. Jesus tinha tudo para entrar em depressão. Jesus tinha tudo para parar a sua missão e dizer basta, já chega. Mas o que ele faz? Mesmo diante dos fracassos, mesmo diante das dificuldades, ele encontra motivos para louvar ao Pai. Isso para nós é de extrema importância, porque nós precisamos desta oração que nos dá força no meio das dificuldades, no meio dos fracassos. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos desta oração que nos dá força no meio desta pandemia, desse vírus que alastra o mundo inteiro, que ceifa tantas vidas. Então Jesus nos ensina que não podemos parar. Jesus nos ensina que apesar de toda a dificuldade da vida, nós precisamos encontrar motivos para louvar a Deus. E só é possível fazer isso estando em comunhão com o Pai, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. E ele diz o motivo que ele louva. Ele louva por causa dos pequeninos, ele louva por causa dos simples. Ou seja, Jesus está dizendo para nós que todos aqueles que pensam que já sabem tudo, nunca vão se abrir para aprender a novidade de Jesus. É Jesus dizendo para nós que nenhuma arrogância conduz ao Pai. Nenhuma. Seja arrogância de direita, seja arrogância de esquerda, seja arrogância de centro, nenhuma arrogância conduz ao Pai. É Jesus dizendo para nós, e é por isso que é uma pérola preciosa, o Evangelho de hoje, é porque Jesus está nos falando
que nenhum coração endurecido é capaz de acolher a revelação do Pai, que nos é dada plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, amados irmãos e irmãs, é bonito porque Jesus, nessa sua oração, nós escutamos ele rezando, ele faz 3 apelos. O primeiro ele diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Vinde a mim, vós todos que estáis abatidos, que tem um fardo pesado nas costas. Vinde a mim, porque eu vos aliviarei, porque eu vos darei descanso. Por isso eu convido a todos vocês, aonde você se encontra, se dirija a Jesus, porque só Ele é capaz de te dar descanso. Só Ele é capaz de te aliviar. Não importa qual é o peso, qual é o fardo, qual é o aperto no coração, qual é a dificuldade que você está vivendo, dirija-se a Jesus. Só Ele é descanso, só Ele é alívio. Depois Jesus faz outro pedido, outro apelo: tomai sobre vós o meu jugo. E ele conclui dizendo assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados irmãos e irmãs, isso é de extrema importância, porque o jugo do mundo é peso, o jugo de Jesus é alívio. O jugo do mundo te esmaga, o jugo de Jesus te consola. O jugo do mundo te escraviza, o jugo de Jesus te liberta. O jugo do mundo transforma você em um número, em um objeto de consumo, de prazer. O jugo de Jesus te dá dignidade, te dá valor, diz que você é pessoa humana, amada e querida de Deus. Porque o jugo de Jesus é o seu amor. O jugo de Jesus é a lei do amor. Por isso, amados irmãos e irmãs, só o jugo de Jesus pode nos libertar. E nós podemos dizer assim: será que o jugo de Jesus é mais fácil? Não, é mais difícil. Mas só o jugo de Jesus, só o seu amor pode transformar radicalmente as nossas vidas. E aí Jesus conclui fazendo mais um apelo, dizendo assim: para nós sermos manso e humilde de coração, como Ele é. E aqui, amados irmãos e irmãs, a segunda leitura, ela entra em profunda comunhão aqui. Porque nós só podemos ser humildes de coração, como Jesus, se nós tivermos o Espírito de Jesus, não o Espírito do mundo. Porque é o Espírito de Jesus que faz nova todas as coisas. É o Espírito de Jesus que vai dando a criatividade da fé. É o Espírito de Jesus que vai nos ajudando a termos as mesmas opções, os mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, você que é nosso paroquiano, você que está em comunhão conosco, aonde você se encontra, nós só teremos descanso se estivermos com Jesus. Porque só Ele abre para nós as portas da misericórdia. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora, num momento de profundo silêncio,
cada um faça a sua oração.